Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você chegou até aqui é porque você quer aprender a anunciar no Google Ads, mas não somente a criar um anúncio simples, e sim um anúncio de conversão para vendas. Você quer vender no Google Ads e se eu acertei, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender hoje a rodar o seu anúncio para poder vender mais. Bom, eu estou aqui nessa conta que já está criada, então por isso que é importante você assistir essa outra aula se você ainda não sabe criar uma conta. Essa conta aqui eu não adicionei forma de pagamento, então por isso que ele está dando esse erro aqui, mas vamos seguir até o fim assim, eu não preciso colocar verba agora, porque aqui é um exemplo, então obviamente no seu caso você vai ter que configurar um cartão de crédito, então pagar um boleto. Nessa primeira aula que eu sugeri, e que a descrição está aqui embaixo do vídeo, eu ensino a fazer tudo isso, fica despreocupado. E a gente vai começar a partir daqui. Então, nessa conta aqui, eu já tenho uma campanha criada, e essa campanha que tem criada aqui é a campanha que eu criei nessa aula que eu sugeri você fazer, se você ainda não sabe nada sobre Google Ads. Então, a gente vai começar a partir daí. O que eu preciso fazer para poder começar a preparar o terreno aqui, para poder criar uma campanha de venda, de conversão? Eu preciso instalar um código no meu site, que se chama tag do Google Ads. Essa tag do Google Ads é um código, aí volta para mim aqui, que a gente tem que inserir no nosso site para que a gente permita ao Google Ads se comunicar com o nosso site ou vice-versa. Então, como que você vai saber que uma venda aconteceu vindo de um anúncio aqui no Google Ads? Como que você vai enxergar dentro do Google Ads relatórios provenientes de vendas e de outras coisas, de outros comportamentos que as pessoas executam ao visualizar um anúncio e acessar o seu site? Você só vai conseguir saber isso se você instalar a tag do Google Ads no seu site. Como que você vai conseguir veicular anúncios de remarketing? O que é um anúncio de remarketing? É reimpactar uma pessoa que já acessou o seu site, ou então uma pessoa que já iniciou a compra e não finalizou. Você vai conseguir fazer esse tipo de anúncio se a tag do Google Ads estiver instalada no seu site. Entre outras coisas, como por exemplo, você dar ao Google Ads a capacidade dele melhorar os seus resultados com base nos resultados que já estão acontecendo. Então, se você integra o seu site com o Google Ads através desse código, o Google Ads ele vai ter muito mais inteligência de entender quem são as pessoas que você quer atingir e quem são as pessoas que você quer que execute determinada ação. Então, uma vez que as pessoas estão comprando no seu site, o Google Ads vai ter a capacidade de entender o perfil dessas pessoas e cada vez mais otimizar as suas campanhas para serem veiculadas para pessoas também com potencial de executarem aquela ação que você deseja. Seja uma compra, né, seja uma venda, seja um lead, seja um orçamento, ou seja somente tráfego para um conteúdo como um post no seu blog. Então, o código que você insere no seu site, ele serve para moldar toda a inteligência que o Google Ads tem e que ele pode trabalhar melhor com base em todos esses dados que ele começa a coletar do seu site. Então eu digo o seguinte, vai trabalhar com o Google Ads, o primeiro passo é configurar esse código no seu site, beleza? E aí vai entrar um outro detalhe importante aí. Felipe, esse código eu configuro da mesma forma para todo site, para todo sistema? Não. Cada sistema, cada plataforma funciona de um jeito e aí você tem que entender qual é a plataforma que você usa, como que o seu site foi desenvolvido, para você saber como que você vai configurar esse código dentro do seu site. Por exemplo, você pode usar Hotmart para poder vender, você pode ter criado seu site com o WordPress, você pode ter criado seu site com o Wix, você pode ter uma loja virtual criada com Vtex, com a loja integrada. Cada plataforma tem um jeito de você inserir esse código no seu site. Então, com o WordPress é de uma forma, com o Wix é de outra. A questão é que você tem que aprender como que você pesquisa para poder entender o jeito de você fazer essa configuração. Porque imagina, se eu fosse ensinar aqui a configurar esse código em todas as plataformas, em todos os sistemas, ficaria uma aula infinita, né? E sempre novos sistemas apareceriam. Então, o que eu vou ensinar você aqui é como que você
aprende a configurar o código de acordo com a sua plataforma. Nessa aula, eu vou ensinar a fazer isso com o WordPress, que é uma plataforma bem popular, é um dos maiores CMS que nós temos no planeta, já está chegando, ou se não chegou a 40% de todos os sites no mundo, mas é importante você saber como que você descobre a forma de inserir esse código no seu site de acordo com a sua plataforma. A primeira coisa que você pode fazer é pesquisar sobre isso. Então imagina, se eu venho aqui no Google, eu digito assim, ó, configurar tag Google Ads, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, Hotmart. Configurar tag Google Ads Hotmart. Se eu digito isso aqui, eu vou encontrar um tutorial ensinando a fazer isso. Então, se eu venho aqui e eu dou um Enter, você vai ver que logo aqui nós temos um vídeo, já começa por aí, e nós temos aqui também um tutorial. Então, você tem vídeo tutorial de alguém ensinando. Eu posso vir aqui, eu posso colocar configurar tag de Google Ads no Wix. Nós temos também aqui um tutorial. Se eu entrar nesse tutorial, você vai ver que nós temos aqui ensinando a instalar o código no Wix. Então, de acordo com a plataforma que você esteja utilizando, desde que não seja o WordPress, já que eu vou ensinar o WordPress nessa aula, você vem no Google, pesquisa para você ver como que você faz isso. Beleza? É bem simples. Ah, Felipe, não estou encontrando. Então você tem que entrar em contato com o suporte da sua plataforma para poder saber como que funciona isso. Geralmente tem um tutorial, uma videoaula, eles vão te orientar. Beleza? Ah, Felipe, meu site foi feito por um programador. Então você tem que entrar em contato com esse programador. Não tenho contato com esse programador. Então você tem que contratar um desenvolvedor, um programador com conhecimento bem razoável aí, não precisa ser muito avançado para ele poder instalar essa tag, esse código no seu site. Combinado? Bom, então feito isso, eu estou aqui com o WordPress, que é um site que a gente vai utilizar como exemplo. Esse aqui é o site que a gente vai utilizar como exemplo, né? E aqui eu já estou nas configurações aqui no dashboard do WordPress. Para poder fazer a instalação do código, eu vou utilizar aqui um plugin, que é um plugin muito interessante para quem quer trabalhar com scripts, quem quer instalar tags, pixels, scripts no site, que é esse plugin aqui, que é o GDPR Cookie Compliance. Esse plugin aqui é um plugin que eu ensino ele do zero. Eu também não vou entrar em tantos detalhes desse plugin, porque eu já tenho uma aula falando sobre isso, então aqui na descrição também tem um link levando para essa aula. É importante você assistir essa aula para você configurar esse plugin corretamente e utilizar esse plugin com o código do Google Ads, com a tag do Google Ads. Então assiste essa aula aqui que ela vai te ajudar bastante. Beleza? Aqui embaixo na descrição tem um link para essa aula. Então, muito bem. Voltando aqui para a nossa aula, já estou dentro do Google Ads e eu preciso ter acesso a esse código. Como que eu faço? Eu vou vir aqui em ferramentas e configurações na parte superior e depois eu vou acessar aqui esse item aqui, ó, que é o gerenciador de público-alvo. Então você vai acessar o menu e você vai vir em gerenciador de público-alvo. Ah, Felipe, minha plataforma está um pouco diferente, o layout está diferente, isso pode acontecer, é comum. É só você procurar aí no menu ali em cima que você vai achar esse item, beleza? Então, feito isso, gerenciador de público-alvo, você vai ver que aqui na parte esquerda nós temos suas fontes de dados. Então eu tenho que clicar nesse item aqui. E aí você vai ver que aqui na parte superior, nós teremos aqui, ó, tag do Google Ads. Como eu já iniciei uma configuração, para mim está aparecendo aqui detalhes, tá? Para você provavelmente vai aparecer aqui configurar tag, né? Então você vê que tem diversos recursos aqui, diversas ferramentas que você pode integrar com o Google Ads. No meu caso aqui, eu quero integrar o Google Ads. Na verdade, não é nenhuma integração, né? É criar uma tag do Google Ads. Então, ele já te dá essa opção, ou então você procura aí essa opção, que é essa opção aqui, tag do Google Ads, né? Para mim, tá aparecendo aqui detalhes. Para você vai estar aparecendo configurar tag, é isso que importa. Então, você vai clicar em configurar tag, eu vou clicar aqui em detalhes. Para mim também vai aparecer aqui algumas informações que provavelmente para você não vão aparecer, porque eu já comecei uma configuração dessa tag, então por isso que para mim está aparecendo dessa forma, mas você não precisa dessas informações ainda. O que você precisa? Você precisa procurar por esse item que vai aparecer aqui embaixo, ó,
configuração da tag. Você pode procurar aí, que com certeza você vai achar aí configuração da tag. É esse item aqui que você tem que procurar. Vou clicar em configuração da tag e aí nós temos esse item aqui, que é adicionar a tag ao código, ou melhor, adicionar a tag ao código do seu site. É isso mesmo. Então, esse item aqui é o que nós vamos utilizar. Temos outras opções, como enviar a tag por e-mail para um programador, por exemplo, ou utilizar o Tag Manager também, uma outra forma de fazer, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Se você tem um programador que toma conta do seu site, você pode clicar nessa opção e enviar para ele, mas eu vou utilizar essa opção porque a gente vai instalar essa tag no nosso site, beleza? Então, cliquei nessa opção, você vê que ele já me dá esse código aqui. Então, eu simplesmente vou pegar esse código aqui, vou copiar, e aí eu tenho que voltar lá no site, vir nesse plugin que é o GDPR Cookie Compliance, preciso vir aqui na aba Cookies de Anúncios, eu ensino nessa aula que eu te sugeri a configurar corretamente esse plugin, então não precisa se preocupar. E aqui embaixo eu coloco esse código ele vai ser inserido em todo o site, no local que precisa ser inserido. Somente isso, salvei as configurações, esse código já está no meu site. Se você estiver em dúvida, pausa aqui, assiste essa aula onde eu ensino a trabalhar com esse plugin, instala o plugin, configura e depois volta para cá. Eu, inclusive, ensino lá a utilizar esse plugin instalando o código do Facebook Ads, que é o Pixel. É só você trocar o código do Facebook Ads pelo código do Google Ads, está tudo certo, beleza? Muito bem, então eu já instalei aqui o código no site. E aí, como que eu faço para poder testar se o código está corretamente instalado? Eu venho aqui no site, essa aqui é a página de venda que a gente vai promover, onde que vendemos um infoproduto, que é um curso de Adobe Premiere, que é um software de edição de vídeos. Eu atualizei e você vai notar que aqui na parte superior direita nós temos aqui esse íconezinho aqui, que é a extensão do Google Chrome. Eu estou no Google Chrome. Essa extensão é uma extensão que você deve adicionar no seu Google Chrome. Então você pode vir no Google e digitar Tag Assistant, então você vai achar esse resultado aqui, Tag Assistant, você vai ver que está aqui, chrome.google.com. É só você entrar nessa extensão e você vê que você vai poder adicionar no Chrome. Então você tem que estar com o Chrome na sua máquina, você tem que instalar o Google Chrome se você não utiliza, para você testar. Essa extensão aqui, que é o Tag Assistant Legacy by Google, é uma extensão que vai permitir você verificar se a tag está corretamente instalada no seu site. E aí é o seguinte, eu já adicionei essa extensão aqui no Google Chrome, então por isso que ele está aparecendo aqui em remover. Então você vê que ele aparece aqui em cima, Felipe não está aparecendo, então é só você clicar aqui nesse iconezinho e aí você vai ver aqui a extensão, você clica aqui nesse pino, que aí ele passa a aparecer aqui, ó, tá vendo? Tirei o pino, né, desabilitei, ele sumiu, cliquei no pino, ele aparece aqui. Então você vai ter que dar um refresh no seu site. E aí depois do site carregar, você dá um refresh, você vai ter que voltar ali no plugin para poder verificar se está instalado corretamente no site a tag. Então eu vou clicar aqui em Enable, cliquei em Enable, vou dar um outro refresh, agora sim a gente vai conseguir verificar se a tag do Google Ads está corretamente instalada no site. Quando eu volto para cá, você vê que já aparece aqui, ó, Google Ads Remarketing Tag. Então, ele começa com 10, você vê que tem um código aqui, ó, e ele termina com 60. Como é que eu faço para saber se está tudo certinho? Aí eu tenho que voltar aqui e conferir aqui no código do Google Ads se está certinho. Ó, começa com 10, termina com 60. Você vê que tem um código aqui, esse código aqui é o código de identificação dessa tag global que a gente instalou no site. Então, ele começa com 10 e termina com 60, ou seja, está certinho. Então, a nossa tag foi instalada corretamente no nosso site. Então, inclusive, eu posso pegar aqui, posso fechar e deixar o site aberto aqui. Então, está certinho. Na verdade, eu posso até fechar aqui, porque a gente vai utilizar agora só o Safari, beleza? Então, ó, eu posso pegar agora e eu posso abrir o site aqui no Safari. Então, eu abri o site aqui no Safari porque a gente vai utilizar agora o Safari. Então, já instalei o código no site, já estou com meio caminho andado aqui para a gente trabalhar com conversão de compra aqui no Google Ads. Então, o que eu vou fazer agora? Voltei aqui para visão geral, eu preciso voltar agora em ferramentas e configurações e eu preciso vir em conversões. Quando a gente vem para conversões, uma vez que o código já está instalado no site, então você tem que instalar a tag do Google Ads no seu site, eu vou vir aqui em nova ação de conversão, e eu vou
clicar aqui em site. Eu preciso colocar o domínio, então eu vou pegar aqui o domínio, vou colocar ele aqui sem o www, só o domínio, então premieracademy.com.br, verificar. Muito bem, então ele verificou. Ele dá aqui a possibilidade de você criar uma conversão através de uma URL, não é isso que a gente deseja. E aqui na parte inferior você tem adicionar uma ação de conversão manualmente. É esse item aqui que a gente vai utilizar. Então vou clicar nele e aí você vai ver que vamos ter aqui uma janela onde a gente pode continuar a nossa configuração. Otimização de meta e ação. O que nós desejamos? Nós desejamos configurar uma conversão de compra. Então, quando eu clico aqui na categoria, você vê que nós temos diversas possibilidades, diversas categorias de vendas, onde eu tenho compra, adicionar o carrinho, iniciar a finalização de compra. O que eu quero? Eu quero compra. Então, eu clico aqui em compra, aqui é o nome da conversão, então compra realizada. Aqui nós temos o valor. Preciso inserir um valor? Não preciso, porque nós vamos conectar essa conversão com a Hotmart, no nosso caso aqui. Você vai ter que conectar essa conversão com a plataforma que você usa aí, né? Se você usa a Edu, usa a Monetize, né? Se você usa uma outra plataforma, você também pode pesquisar um tutorial ensinando você a configurar a conversão nessa plataforma. Aqui no nosso caso é a Hotmart. Então, ó, não usar um valor para essa conversão, que é o recomendado no nosso caso. Contagem, todas. Aí você tem todas e você tem uma. Essa opção uma aqui é mais indicada para leads. No nosso caso é uma compra. Com uma compra ela pode acontecer mais de uma vez. Eu vou selecionar aqui todas. Aqui embaixo a gente não precisa modificar. Vou clicar em concluído e você vê que aqui na parte inferior nós já temos aqui a conversão que nós configuramos. Então compra realizada é o nome da conversão. Então tá tudo bonitinho ali. Agora eu clico em salvar e continuar. Então eu já configurei a conversão ela já está configurada e você vê que aqui ele te dá a possibilidade de você inserir essa conversão no seu site. Só que nós vamos utilizar a Hotmart. Então, para utilizar a Hotmart vai ser muito mais fácil. Você vê que nós temos aqui editar o código do seu site, enviar instruções por e-mail para o seu webmaster, né, o seu programador, usar o gerenciador de tags do Google, quem trabalha com o Tag Manager, ou então a gente pode vir aqui e trabalhar com HTML, né? Aí você tem algumas opções aqui. Se eu clicar em concluído, você vai ver que nós vamos ter aqui na listagem essa conversão que nós configuramos. E aí eu preciso agora ter acesso ao código dessa conversão para eu poder copiar esse código e inserir lá dentro da Hotmart. Se você trabalha com uma outra plataforma como Eduz, Monetize, entre outras plataformas, o processo ele é bem simples. Então você tem que consultar essas plataformas para ver como que você faz esse processo. Eu vou clicar aqui em compra realizada. E aí aqui embaixo, ó, você vê que nós temos aqui configuração da tag. Então eu vou clicar aqui em configuração da tag, nós vamos ter aquelas opções que nós já vimos anteriormente, eu vou clicar aqui em instalar a tag por conta própria. E aí você vê que aqui nós temos duas caixas. Essa primeira, onde nós temos o código global, e nós temos essa segunda, onde nós temos o snippet de evento. Primeira coisa que eu tenho que fazer é copiar esse código aqui, que começa do AW e termina no 60, que é aquele código que eu mostrei lá atrás, quando a gente fez a conferência, que é o código da nossa tag global. Então, esse código aqui eu preciso configurar ele do AW até o final. Então, ó, vou dar um Ctrl C, porque eu preciso utilizar esse código aqui. Onde que eu preciso utilizar esse código? Dentro da Hotmart. Então, já estou logado aqui na Hotmart, aí eu venho aqui em ferramentas, seleciono o produto e a gente vai cair dentro de ferramentas. Deixa eu voltar aqui para ferramentas, ó. Eu estou dentro do produto que a gente divulga aqui, que é o infoproduto. Então, eu tenho que acessar ele, vir em ferramentas e aqui eu posso digitar Pixel. Pixel de rastreamento, clico nele e você vai ver que nós temos aqui diversas integrações possíveis. Uma delas é o Google Ads. Então, eu vou clicar em Google Ads e você vê que ele te dá aqui dois campos para você preencher. Um deles é esse código que eu acabei de copiar, começando por AW e terminando em 60, não é? Então, ó, copiei ele aqui. Então, o primeiro passo já está feito. O que eu preciso fazer agora? Volto lá para o Google Ads e vou lá embaixo em Snippet de evento. Eu preciso copiar aqui o label. O que é o label? É
esse código que aparece aqui depois da barra, tá vendo? Então, primeiro é esse código global, que começa com AW e termina com 60. Já copiamos e colocamos lá na Hotmart. Eu preciso agora vir aqui e copiar esse label aqui, que é esse outro código. Existe um outro local aqui que ele exibe o label, que é aqui, ó, usar o gerenciador de tags do Google. Olha aqui o label aqui, ele começa com 2E e termina com EO. Se a gente vem aqui instalar a tag por conta própria, você vê que ele é o mesmo, ó, começa com 2E e termina com EO. Então você pode copiar por aqui, mas se você não quiser correr risco, vem aqui em usar o gerenciador de tags do Google e copia aqui o rótulo da conversão, que é o label. Copiei o rótulo, volto aqui na Hotmart e coloco nesse campo que é o label de conversão do Google Ads. Então, eu estou agora integrando essa conversão com o Google Ads. Aqui embaixo eu venho em continuar. Aqui é só deixar todas essas opções selecionadas para que a gente possa receber ativações de vendas realizadas, de visitas na página de pagamento e de visitas na página de produto da Hotmart. Vou clicar em salvar e está tudo certo. Já fizemos a configuração e você vê que já está configurado aqui o Google Ads. Então, a partir de agora, eu não só criei uma conversão aqui no Google Ads, como eu configurei essa conversão junto à Hotmart. Felipe, quero aprender a fazer isso de acordo com a minha plataforma. Você pode colocar aqui, ó, configurar conversão Google Ads, e aí você digita a plataforma que você usa. Por exemplo, se eu colocar aqui Hotmart, você vai ver que eu vou ter um tutorial aqui, ó, como configurar o pixel do Google Ads, e lá dentro também tem ensinando a configurar a conversão. E você pode achar outros tutoriais de acordo com a sua plataforma. Então, mais importante do que eu mostrar aqui é eu ensinar você como que você pesquisa de acordo com a sua plataforma. Aqui na Hotmart é isso. Então, essa daqui é a conversão que nós temos. Como que eu faço agora para poder criar uma campanha de conversão com foco em vendas? Eu quero trazer vendas para o meu site. Aí eu preciso voltar aqui em visão geral, vou clicar aqui em nova campanha, e aí eu tenho uma colinha aqui já separada para poder facilitar, então eu vou seguir essa colinha, beleza? Eu tenho aqui os objetivos, qual é o objetivo que a gente deseja? Obviamente é o objetivo de vendas, então vou selecionar, e você vê que quando você configura aquela conversão de compra, ela já aparece aqui, ó. Então se você notar aqui na parte inferior, nós temos aqui compras. Se você configurar uma nova conversão e categorizar como compras, vai aparecer aqui também, só que você vai conseguir ver aqui a quantidade de metas que você tem. Aqui no nosso caso, nós temos apenas essa meta que a gente criou, ou seja, a conversão ela é uma meta, ela vira uma meta. Criamos uma conversão de compras, né? Acabamos de criar essa conversão. Então ela aparece aqui, está inativa ainda. Por que está inativa? Porque nós precisamos gerar pelo menos uma compra proveniente de um anúncio que a gente cria aqui no Google Ads. Quando você criar o seu anúncio trabalhando aqui com uma meta de compras e o primeiro anúncio, a primeira compra acontecer, ele vai aparecer como verificado. Então fica despreocupado nesse momento, como ele está aparecendo aqui que não está verificado, é porque você não gerou ainda, nós não geramos uma venda proveniente de um anúncio. Tem que acontecer primeiro uma venda vinda de um anúncio. Então aqui você vê que nós temos que selecionar a meta com base na conversão que a gente acabou de criar. Felipe, estão aparecendo várias conversões, você pode ter criado uma conversão aí de forma equivocada. Então é só você clicar nesses 3 pontinhos, remover a conversão que você não quer relacionar a essa campanha e deixar somente a conversão que você quer. No nosso caso aqui só tem essa e é essa que a gente quer escolher. Vou clicar aqui em continuar. Aqui, qual é o tipo da campanha que a gente deseja? Eu vou criar uma campanha da rede de pesquisa. Nesse vídeo que eu sugeri você assistir, se você não sabe nada sobre Google Ads, eu explico tudo isso aqui, como eu disse. Tudo é explicado detalhadamente. Então, tá com dúvidas ou quer melhorar o seu conhecimento a respeito disso? Assiste essa outra aula. Então, vou clicar aqui em pesquisa, visitas ao site. Eu posso até selecionar aqui, mas não vou selecionar essa opção para ter que colocar um site aqui de imediato. Mas eu tenho aqui aquela colinha, como eu já disse. Eu tenho aqui o nome da campanha, beleza? Então, deixa eu colocar só aqui 02. Vou copiar. E vou colocar aqui o nome da campanha aqui embaixo. Vou clicar em continuar. Aqui eu tenho o orçamento diário médio. Vou colocar aqui R$25. Não vou entrar em tantos detalhes a respeito de orçamento, porque nessa outra aula eu já falei sobre isso. Aqui embaixo, lances. Aí sim, quando a gente cria uma conversão, você vê que uma das opções que aparecem para a gente é conversões. Então, eu já posso otimizar para conversões. Ou seja, eu estou pedindo ao Google Ads para trazer conversões para mim.
Qual é a conversão que ele vai trazer? É a conversão com base na meta que a gente selecionou naquele passo anterior, que são as compras. Então, a conversão vai ser com base no que você escolheu ali como meta, no nosso caso foi compras. Preciso definir um custo por compra, ou seja, um custo por ação? O indicado é que você não faça isso, principalmente enquanto você está aprendendo. Deixa o próprio Google Ads veicular os anúncios com o maior potencial de trazer as conversões com menor valor para você. Então, não defina um custo por ação desejado no contexto de uma campanha otimizada para conversões, beleza? Mais configurações, não vou entrar em detalhes também, vou clicar aqui em próxima. Aqui, o ideal é que você desmarque essas duas opções, tanto rede de pesquisa como rede de display. Eu não quero que o anúncio apareça em parceiros do Google Ads, também explico naquela aula que eu te sugeri. Aqui eu vou colocar para todo o Brasil. Felipe, vendo regionalmente, vendo numa cidade, vendo num bairro, né, ou vendo em todo o Brasil, cara, tudo isso aqui é ensinado detalhadamente nessa outra aula. Então esse produto aqui é um infoproduto onde que a gente está começando a vender agora, então eu ainda não sei quais são os estados que mais compram, então eu vou deixar selecionado aqui o Brasil todo. Com o passar do tempo, sabendo dos resultados, a gente pode vir aqui e customizar, colocando só os estados que mais compram, beleza? Idiomas, temos aqui português. Além do português, eu vou adicionar o inglês e eu vou adicionar o espanhol, porque as pessoas podem estar utilizando também esses outros idiomas nos seus dispositivos. Então eu quero atingir pessoas aqui no Brasil, mas que estejam utilizando dispositivos em outros idiomas, beleza? Segmentação do público-alvo é algo que eu ensino detalhadamente nessa outra aula. Então também não vou entrar em muitos detalhes aqui, depois assiste lá. Ou seja, é muito importante que você assista essa outra aula aí, se você quer não só aprender o básico da criação de campanha, é importante, mas sobretudo para poder potencializar os seus conhecimentos, é sempre muito bom, né? Bom, aqui embaixo nós temos mais configurações. Aqui também eu explico muito lá nessa outra aula. É a programação do anúncio, né? Se ela vai ter uma data de início e término, então se é uma campanha sazonal, você configura aqui uma data de término, ou se ela vai rodar indefinidamente, então é só deixar desse jeito aqui, sem nenhuma data de término. Se é, por exemplo, um delivery, você pode vir aqui em programação de anúncios e você pode criar uma programação de horários, né? Por exemplo, de segunda a sexta, horário comercial, e aos sábados de 9 a meio-dia, domingo fechado, enfim. Você pode configurar essa programação para que os anúncios só sejam veiculados nos horários que você deseja, de acordo com o que faz mais sentido para o seu negócio. No nosso caso aqui, é um infoproduto que vai ficar sendo veiculado diretamente, indefinidamente. Beleza? Então, dei um overview aqui nessas configurações, então eu vou clicar em próxima. Aqui eu tenho o nome do grupo de anúncios, então eu vou pegar aqui minha colinha, porque nessa colinha também tem aqui o nome do grupo que eu vou colocar, que é o grupo 01, que é o nome das palavras-chave que eu vou comprar, que é Adobe Premiere, né? Curso de Adobe Premiere e curso de edição de vídeo. Beleza? Como eu não coloquei a URL naquele passo anterior, e se eu não inserir a URL aqui, ele não vai me sugerir palavras-chave aqui. Mas eu já tenho essas palavras-chave aqui, então eu vou também copiar essas palavras-chave. Isso aqui também eu explico detalhadamente nessa outra aula. Inclusive, eu explico sobre as correspondências de palavra-chave. Ou seja, eu quero que esse anúncio aqui ele apareça quando as pessoas digitarem curso de edição de vídeos ou alguns outros termos semelhantes, curso de Adobe Premiere e outros termos semelhantes, e curso de Premiere ou outros termos semelhantes, né? Então, para você entender melhor e para não ficar redundante, o ideal é que você assista essa outra aula para que você aprenda a configurar corretamente as palavras-chave aqui, ou seja, eu quero que o anúncio apareça quando a pessoa digitar alguma coisa relacionada a essas palavras-chave. Então, existe um motivo pelo qual eu estou colocando poucas palavras-chave, existe um motivo pelo qual eu estou colocando as palavras-chave desse jeito aqui, e para você avançar mais nos seus conhecimentos, é importante você assistir essa outra aula que vai fechar perfeitamente o seu raciocínio a respeito disso, beleza? Então, ó, coloquei aqui as palavras-chave que eu quero ativar o anúncio, né? E aqui a gente já configura aqui o nosso anúncio, como o nosso anúncio vai aparecer. Então, eu vou copiar aqui a URL do site, vou colocar ela aqui. Aqui eu tenho um caminho, que é a hash que aparece aqui visualmente. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, o site oficial, e aqui eu coloco oferta especial. Essa hashzinha aqui é uma hash que ela aparece aqui na URL. E isso daí é totalmente visual, né? Então você vê que aqui, ó,
ele está mostrando como que vai ficar. Deixa eu só mudar aqui. Aqui ele está mostrando como que vai ficar. Então ele vai exibir assim, Premier Academy, que é a landing page, a página de venda que a gente está promovendo, .com.br/site oficial. E ele vai ficar intercalando entre site oficial e oferta especial. Então ele fica intercalando ali. Isso aqui é só visual, né? Não quer dizer que se alguém acessar isso aqui, não vai acessar isso aqui. Quando clicar, não vai para essa URL. Então é só para aparecer dessa forma. O interessante de aparecer assim, que você pode utilizar aqui alguns gatilhos mentais, como oferta especial, oferta incrível, né? Respeitando aqui a quantidade de caracteres que você tem aqui. Então é somente visual, combinado? Quando a gente vem descendo, você vê que o próprio Google Ads, ele já sugere aqui pra gente... o Google Ads, ele já sugere aqui pra gente essas palavras-chave, para a gente inserir essas palavras-chave nos títulos e nas descrições do nosso anúncio. Então você vê que aqui do lado nós temos como que o anúncio vai aparecer lá no Google quando alguém digitar uma dessas palavras-chave aqui ou palavras-chave semelhantes, que o Google Ads entenda como fazer sentido para o que você quer. Então, nesse caso aqui, nesse contexto, é assim que vai funcionar. Então, o próprio Google já diz o seguinte, ó, você tem que colocar no título, ou melhor, nos títulos e nas descrições, as palavras-chave que você está comprando, ou seja, as palavras-chave que eu configurei ali em cima. Então, eu preciso obrigatoriamente inserir essas palavras-chave aqui nos títulos e nas descrições. Além disso, lá na página de venda também tem que ter essas palavras-chave em títulos, em descrição, porque senão não faz sentido, o Google Ads vai falar, putz, o cara está comprando essas palavras-chave e lá no site não tem essas palavras-chave, então ele pode diminuir a qualidade do seu anúncio e isso é péssimo. Nessa outra aula eu explico mais sobre isso, beleza? Então assiste lá. Então, eu vou ter que colocar aqui nos títulos e nas descrições. Então eu já tenho aquela colinha marota aqui, então eu vou acessar a colinha marota, e você vê que nós temos aqui, ó, número 1, número 1, número 1 e número 1. Por que é número 1, número 1, número 1, número 1? Vou explicar para você. Então, primeiro, eu vou copiar esse primeiro título, vou colocar esse primeiro título aqui, e aí vou pegar aqui o segundo título, e quando eu coloco, inclusive, o primeiro título aqui, ó, você vê que ele já coloca verdinho aqui nessas duas palavras-chave, ou seja, estamos atendendo aqui a própria sugestão do Google de acordo com a especificidade da criação de anúncio. Vou colocar aqui o segundo título, venho para minha colinha novamente, pego aqui o terceiro título, colo aqui embaixo e eu vou repetir esse processo aqui. Então, tudo isso aqui é título, né? Então, você vê que eu criei os títulos cuidadosamente para poder conter nos títulos as palavras-chave que nós estamos comprando. Felipe, tem que colocar nos títulos somente as palavras-chave que eu estou comprando? Não, não precisa. Obrigatoriamente tem que ter as palavras-chave que você compra, mas você também pode inserir outros títulos aqui que fazem sentido com esse anúncio, mas que você não tenha comprado a palavra-chave. Então, certificado de conclusão. Faz sentido nenhum eu comprar essa palavra-chave. Então, eu estou colocando no título, mas eu não comprei porque não tem nada a ver com o curso em si. Então, é muito importante você saber que é obrigado a colocar as palavras-chave que você compra nos títulos, mas obviamente que você vai ter que compor os títulos com outras palavras que não necessariamente você comprou, mas que são importantes, principalmente para a questão de gatilho mental e por aí vai. Então, estou terminando de configurar aqui. Acesso vitalício, que é importante. Beleza. Então, você notou aqui que eu coloquei aqui 1, 1, 1, 1. O que são esses números que eu coloquei aqui? Isso aqui é para poder indicar quais são os títulos que eu quero prender na primeira posição do anúncio. Porque quando você verifica aqui, você vai ver que o anúncio ele é composto por um título, né? Então, se tem esse título, tem o segundo título, e nós temos aqui o terceiro título. E aqui embaixo nós temos a descrição e aqui em cima nós temos a URL. Então, esses títulos aqui, se eu não fixar os títulos em uma posição, eles vão ficar randomizando, eles vão ficar mudando, trocando.
E isso pode não ser legal porque pode sair do contexto, pode vir para cá um título que não tem muito nada a ver. Ele pode simplesmente combinar esses títulos e não ficar evidente do que se trata aquele anúncio. Então o que eu costumo fazer é pegar os títulos que mais têm a ver com o produto que eu estou promovendo, com o nome do negócio ou do produto ou o nome do site em si, e aí eu fixo na primeira posição, porque dessa forma vai fazer bastante sentido. Então, ó, curso de Adobe Premiere, é interessante eu fixar. Então eu venho nesse pino e eu coloco aqui, ó, mostrar apenas na primeira posição. Eu posso fixar primeira, segunda e terceira posição, mas eu vou fixar aqui na primeira posição. A partir do momento que eu faço isso, esse título aqui, ele vai ficar agora fixo aqui na primeira posição, independente das outras combinações. Então ele sempre vai ficar aqui. Você vê que ele fica fixo aqui e ele não muda, porque eu coloquei ele fixo. Então, ó, não vai mudar. Ele fica preso ali, ó. Vai ficar mudando ali e ele não vai mudar. Então, show de bola. Então, já estou mostrando para a pessoa num resultado do anúncio, num resultado da pesquisa que ela vai fazer, que o que ela está buscando é o que eu estou oferecendo, porque ela está buscando alguma coisa relacionada a curso de Adobe Premiere e já aparece aqui esse título. Então, está fazendo bastante sentido. Beleza? Muito bem. Agora, eu quero fixar também esse segundo, curso de Premiere. Por quê? Porque se eu não fixar esse segundo, pode acontecer de aparecer ali curso de Adobe Premiere e curso de Premiere do lado. Vai ficar redundante. Aqui, aconteceu, ó. Vai ficar redundante. Então eu tenho que pegar esse aqui também e tenho que fixar. Quando eu fixo aqui esses dois, eles vão ficar permutando, eles vão ficar randomizando. Então, ora aparece curso de Adobe Premiere, ora aparece curso de Premiere. Por que eu estou comprando essas duas palavras-chave? Curso de Adobe Premiere e curso de Premiere. Porque tem gente que pesquisa por curso de Adobe Premiere, tem gente que pesquisa por curso de Premiere, então eu já compro logo os dois, porque Adobe é o nome da fabricante desse software. Então eu já coloco os dois ali. Então fixei esses dois na primeira, então você vê que eles vão ficar randomizando entre eles. Esse curso de edição de vídeos também, eu quero vir aqui e fixar na primeira posição também. Então, ele vai ficar randomizando entre esses três agora ali na primeira posição. Sempre esses três só na primeira posição. Aí vem aqui em Premiere Academy, que é o nome do site, é o nome do site, é o nome do domínio, é o nome do curso. Então, eu preciso também comprar essa palavra-chave. E, ó, eu venho aqui também na primeira posição. Então, eu tenho 4 títulos que vão aparecer sempre na primeira posição aqui e randomizando. Então a gente não vai ter aparecendo esses títulos aqui na primeira e na segunda também, não. Vai sempre randomizar na primeira posição, tá vendo? Curso de Premiere, aí depois vai aparecer qual é o próximo, vamos lá. Curso de Premiere continua, mas depois ele vai mudar. Curso de edição de vídeos. Então você vai ver que ele vai ficar randomizando entre esses títulos aqui que eu coloquei como títulos fixos, fixados, beleza? Agora, os outros, eles vão ficar randomizando entre eles aqui, ora na segunda posição, ora na terceira posição, e é importante dizer também que essa terceira posição aqui, que é a que aparece aqui depois, por último, não necessariamente vai ser veiculado, não vai ser exibido, melhor dizendo. Então, pode acontecer que no resultado de pesquisa apareça um título aqui que você colocou sem fixar, apareça na segunda posição. Pode ser que apareça na terceira, pode ser que apareça a primeira, a segunda e a terceira, exiba no anúncio, mas não é garantia de que essa terceira posição ela vai ser exibida. Pode acontecer, pode não acontecer, é facultativo ali. Por que eu falo isso? Porque senão depois você vai falar, caramba, eu configurei aqui na terceira posição, ou então deixei aqui um título sem fixar, e só está aparecendo 2 posições no resultado. Então pode acontecer dela não ser exibida. É normal, beleza? Então, ó, daqui para baixo, como nós não fixamos nada, eles vão ficar randomizando entre a segunda e entre a terceira. Você vê que aqui na parte superior, o próprio Google Ads vai dizendo como que está ficando a qualidade do seu anúncio, né? Não fica muito grilado nisso aqui, se você estiver configurando e não estiver bom, não estiver excelente, pode acontecer, mas você tem que ir de acordo com o seu feeling no que diz respeito a configurar corretamente aqui o seu anúncio, né? Não pode estar tudo bagunçado e você sair dos critérios técnicos da criação de um anúncio, mas não precisa ficar tão frustrado assim se ele ficar bom, se ele ficar médio, né? Até mesmo ruim. Você tem que atender aqui os critérios básicos, que é estar presente nos títulos e nas descrições as palavras-chave que você está comprando. Mas, obviamente, que ficando bom ou ótimo, né? Ficando bom ou excelente, aí melhor ainda, né?
Mas você tem que configurar certinho, mas não pode ficar tão grilado assim, porque não faz sentido você criar um anúncio sem nexo só para poder ficar excelente aqui, só para ficar ótimo aqui, beleza? Então eu já configurei aqui todos os títulos e esses outros títulos aqui, né, daqui para baixo, eu não vou fixar, vou deixar ele ficar randomizando ali na segunda, na terceira, porque eu já fixei os que eu gostaria, tá? Agora, Felipe, quero testar. Você pode vir aqui testar colocando alguns títulos na segunda posição, ou colocando alguns títulos até mesmo na terceira posição, lembrando que a terceira posição pode ser que não apareça, né? A segunda com certeza vai aparecer, mas a terceira posição não. Agora, pode ser que você faça essa customização aqui, e se você fizer essa customização aqui, pode acontecer aqui da qualidade cair um pouco. Por isso que eu digo para você não ficar muito grilado aqui. Felipe, eu tenho que prender, eu tenho que fixar esse título aqui na segunda posição, ou na terceira. Tudo bem, vai cair um pouquinho aqui, mas tá tudo bem com isso, beleza? E aqui embaixo eu tenho que colocar aqui as descrições, eu vou utilizar as 4 opções que eu tenho, né? Obviamente que o Google Ads vai embaralhar tudo isso aqui, então ele vai trabalhar de acordo com a probabilidade que ele acha que determinado usuário tem de converter com uma combinação específica. Então o Google Ads utiliza aprendizado de máquina para saber qual combinação é a perfeita. Então é importante você configurar todos esses campos para o Google Ads embaralhar, né? E aí, no caso aqui das posições, é o que você tem de garantia de conseguir pelo menos prender em algumas posições ali os títulos de acordo com as suas necessidades, beleza? Então, eu já tenho aqui também as descrições que foram criadas especialmente para essas palavras-chave que eu estou comprando. Então, nas descrições tem que ter também as palavras-chave que você está comprando. Então, ó, eu tenho aqui a primeira descrição, então tem aqui Adobe Premiere, tem aqui editar vídeos, né? Aprender a editar vídeos, né? Então você tem que ter esses termos aqui na descrição também. Então eu só vou pegar aqui e vou copiar, porque tá tudo de mão beijada aqui, eu não preciso ter que fazer tudo do absoluto zero aqui, até porque você vai criar entre 2 e 3 anúncios para cada grupo. Então, eu só vou ensinar você a fazer um anúncio aqui, mas obviamente que no seu caso é ideal que você crie mais de um anúncio, de preferência 3, para que você entenda depois qual é o melhor anúncio desses que você está criando. Então, configurei aqui os títulos, fixei os títulos que eu gostaria na primeira posição, deixei os demais títulos soltos, né? Coloquei aqui as descrições e é basicamente assim que vai aparecer o seu anúncio. Você vê que ele vai randomizando ali só para te mostrar um exemplo, o anúncio está com a qualidade bom, né? Então tá tudo certo. Então feito isso, você vai clicar aqui em próxima. Outra coisa importante é que quando você vai configurar o seu anúncio, ali do lado direito, eu esqueci de mostrar isso, pode aparecer para você uma estimativa dizendo que você vai ter 0 clique, tá vendo aqui, ó? Aparecendo aqui, ó. Ele pode aparecer aqui do lado, no passo anterior, dizendo que você vai ter 0 clique, que você não vai gerar resultado. Se despreocupa com isso também. É super normal, porque o Google Ads ele pode não ter dados e histórico sobre a sua conta, e aí é normal ele dizer que você não vai gerar resultado. Segue certinho aqui, pode configurar o seu anúncio, compra as palavras-chave que fazem sentido para o seu negócio, as palavras-chave mais quentes para o seu negócio, e pode vincular o seu anúncio. Com o passar do tempo, você vai melhorando esse anúncio, o seu grupo, a sua campanha que você criou, e geralmente vai gerar resultado sim. Então é padrão do Google Ads fazer isso, não se preocupa, beleza? Nesse próximo passo aqui, ele vai sugerir você configurar algumas extensões. São recursos que acrescentam mais itens ao seu anúncio. Também não vou entrar em tantos detalhes nessa aula aqui específica. Vou clicar em próxima. Pode ser que ele aqui diga que você não vai gerar nenhum resultado, pedindo para você corrigir. Se tudo estiver certinho e você conseguir publicar a sua campanha, então pode publicar. Por que eu digo isso? Porque se não aparecer uma opção para você publicar a campanha como está aparecendo aqui embaixo para mim, né? Então quer dizer que você tem que editar alguma coisa que você fez errado ali. No meu caso aqui ele só está me dizendo, ó, cara, no meu caso aqui ele só deu o erro de faturamento, mas no seu caso ele pode dizer o seguinte, você vai gerar 0 resultado. Mas beleza, deu para você publicar? Publica essa campanha. Com o passar do tempo você vai melhorando isso, tá? Agora, se ele não deixar você publicar a campanha, alguma coisa que você fez ali precisa ser ajustado, porque é imprescindível para publicar a campanha. Mas se for só uma sugestão para você fazer um ajuste com base na análise que o Google Ads faz, se você sabe que você fez tudo certinho como eu ensinei aqui, é só você vir aqui e publicar a campanha e tá tudo certo. Eu não configurei a forma de pagamento, então por isso que ele está pedindo para eu configurar a forma de pagamento, mas você vê que ó, tá aparecendo aqui, o grupo já foi
já está publicado. Então, se eu ver aqui em visão geral, clicar aqui em cima em todas as campanhas e vir em visão geral, aí voltar aqui em campanhas, você vê que agora eu tenho duas campanhas. Eu tenho a campanha de venda cliques, que já era a que estava aqui, e eu tenho a campanha nova, que é a campanha que eu acabei de criar com o objetivo de conversão. Quando eu entro nessa campanha, aqui na parte superior nós vemos mais detalhes, clico em mais detalhes, e aqui eu tenho editar nas configurações. Então, quando eu clico aqui em editar nas configurações, eu tenho acesso a todas essas configurações da campanha. Aqui em metas, eu tenho inclusive a meta que eu selecionei, que no meu caso são compras, né? E aqui embaixo, em orçamento, melhor, desculpa, aqui em lances, eu tenho aqui a estratégia de lance que eu configurei, que é maximizar conversões. Então, se eu clico aqui e mudo estratégia de lance, eu volto a ter acesso a outras otimizações, como otimizar para cliques. Por que eu estou explicando isso? Porque nessa aula anterior, que eu sugiro você assistir se você não domina Google Ads, eu começo otimizando para cliques. É até uma sugestão para quem está começando. Começa otimizando para cliques, depois de 7, 10, 15 dias, edita a sua campanha, vem aqui e muda para conversões e otimiza para conversões. Só que você não vai conseguir otimizar para conversões se você conseguir configurar uma conversão, como eu ensinei aqui. Aí você vai ter que vir aqui em metas, você vai ter que escolher essa conversão, pode ser aqui usar as configurações de meta da conta, mas eu não te sugiro a utilizar essa opção, porque senão você pode ter mais de uma conversão nessa conta. Então o ideal é que você venha aqui embaixo em usar as configurações de meta específicas da campanha, escolha a meta da campanha e seleciona a meta. O que é a meta? É a conversão que você configurou. Então, clique em salvar. Então, agora eu estou utilizando nessa campanha uma meta, uma conversão que eu selecionei manualmente. Então, se futuramente você tiver mais de uma conversão, e provavelmente você vai ter isso ao longo do tempo, você não vai usar todas as conversões se você deixar essa opção marcada. Então, venha sempre aqui, depois de você criar sua campanha e veicular sua campanha, vem aqui e modifica isso, colocando aqui usar as configurações de meta específicas da campanha. Clique em salvar. Obviamente, você pode usar mais de uma conversão numa mesma campanha, mas a sugestão é que você utilize uma específica. Então, você vê que você pode fazer esse ajuste logo depois que você cria sua campanha de conversão, mas se você criou primeiro uma campanha de clique, tá deixando o Google trabalhar primeiro com otimização de clique para depois mudar para conversão, é assim que você edita uma campanha, beleza? Então, eu vou voltar aqui em todas as campanhas, visão geral, para poder mostrar uma outra coisa para você. Quando eu venho aqui em campanhas e venho aqui nessa campanha que eu acabei de criar, que é a 02, se você quiser criar mais anúncios naquele grupo, é só você acessar a campanha como eu mostrei aqui e vir aqui no grupo e clicar no grupo. Aí você vai vir para as palavras-chave que você está comprando. Aqui em cima você clica em anúncios e extensões e aqui você vê o anúncio que nós acabamos de criar. Fica de olho nesse anúncio aqui porque ele está pendente em análise. Tem que ficar ativo, fica de olho, porque senão você não vai ver esse anúncio ser ativo. Fica conferindo sempre. Se ele não ativar dizendo que você precisa fazer ajustes no seu anúncio, você tem que fazer os ajustes que ele te sugerir aqui. Se você violar alguma política do Google Ads, né, colocar um termo que, por exemplo, pode estar protegido por direitos autorais, ou então de uma marca registrada, toma cuidado, beleza? Mas, vindo aqui, é só você vir nesse sinalzinho de mais e criar um novo anúncio nesse grupo aqui. Então, o ideal é que você tenha pelo menos 3 anúncios aqui para você analisar os resultados e ver qual anúncio está melhor. Felipe, o que eu faço nesse anúncio? Modifica os títulos, modifica a ordem, fixa outros títulos, modifica a cópia das descrições. Não vai fazer o mesmo anúncio, né? Não faz sentido nenhum. Faça anúncios diferentes, com copies diferentes, com textos diferentes, para você saber qual anúncio vai performar melhor. Utiliza gatilhos mentais diferentes. O ideal é que você tenha mais de um anúncio para cada grupo, beleza? E é somente isso. Rodou o seu anúncio, no meu caso aqui eu teria que configurar a forma de pagamento ainda, mas feito tudo isso, veiculou o anúncio, está rodando, é só você aguardar as vendas acontecendo no seu site. Bom, depois desse aulão aqui, eu sei que também foi uma outra aula muito maior, mas é importante porque eu tenho que explicar tudo isso para você. E tem uma coisa importante nesse vídeo aqui que eu quero saber quem ficou até o final, quem de fato quer aprender, quem de fato está disposto a virar o jogo, a virar a chave no Google Ads e vender todos os dias. Então, quem ficou até o final, vai lá nos comentários e coloca lá, fiquei até o final. Eu gosto de fazer isso para poder saber quem de fato quer aprender e que é guerreiro ficando até o final. E se quer aprender mais comigo com
diversos treinamentos sobre tráfego pago e marketing digital, conheça o Rocket Ads, o link está aqui debaixo do vídeo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, até lá!